Olá! Dando continuidade aos nossos estudos de indução eletromagnética, eu vou falar aqui um pouquinho da lei de Lenz, ok? Mas só para relembrar, a lei de Faraday que a gente estudou na última aula, ela envolvia alguns elementos que estão representados aqui, né? A gente tem aqui um circuito representado por essa bobina e esse circuito está ligado em série, tá vendo? Com essa lâmpada. Então, o circuito não é só a bobina, é a lâmpada também, com os fios que estão conectados aqui entre lâmpada e bobina. E quando a gente aproximava um ímã ou afastava um ímã, aparecia uma corrente elétrica nesse meu circuito. Aqui a gente está representando isso pelo acender da lâmpada, né? Olha, o ímã parou, a lâmpada apagou. Eu começo a movimentar o ímã, tanto faz aproximando ou afastando, a lâmpada acende. Por quê? Porque a variação do fluxo magnético no interior do meu circuito gerava uma corrente elétrica induzida, gerava uma diferença de potencial induzida. Olha, então, vamos mostrar que o voltímetro, a diferença de potencial aqui é zero, está aqui no meio a setinha, e eu mexo com o ímã lá, e a diferença de potencial vai aumentando tanto para o valor positivo, quanto diminuindo no sentido de ir para o valor negativo. Só lembrando que se você aumenta o fluxo ou diminui o fluxo, independente do que você faz, os dois, né, aumentar ou diminuir, são variação do fluxo magnético. Então, ambos os jeitos fazem com que apareça uma força eletromotriz induzida. Você pode ir aumentando o fluxo ou diminuindo. Só para ficar mais claro ainda, né, vale ressaltar que se você tiver um fluxo final igual a zero, ainda pode existir variação do fluxo. Lembra sempre o seguinte, você tem que ter um valor de fluxo inicial diferente do final. O que eu quero dizer? Vamos supor que você tem um fluxo inicial de X Webers, ok? Um valor qualquer. E varia-se esse fluxo desse valor inicial de X Webers para zero. Muitas vezes a gente pensa, olha, se o fluxo final é zero, significa que não tem força eletromotriz. Não é isso. Se o valor inicial não é zero e foi desse valor diferente de zero para zero, variou. Não interessa se aumentou ou se diminuiu. Qual é o valor inicial ou final. Se o valor inicial e final são diferentes, houve variação, vai existir uma força eletromotriz, vai existir uma corrente induzida. Então, só para completar essa ilustração aqui da lei de Faraday, a gente pode colocar as linhas de campo, né? A gente discutiu esse exemplo, que quando o ímã está longe, poucas linhas de campo passam dentro do circuito. Aí você vai aproximando e mais linhas de campo vão passar por dentro do circuito e essa variação faz com que a corrente elétrica apareça. Tudo bem? Então, essa aqui é a nossa lei de Faraday. Está aqui embaixo, representado matematicamente. A força eletromotriz que aparece no nosso circuito vai depender da variação do fluxo magnético, que é o nosso ΔΦ, sobre o tempo que demorou para essa variação, do inicial até o final. Tudo bem, gente? A lei de Lenz é um complemento aqui da lei de Faraday, porque vem junto, é um fenômeno que vem junto, ok? E ele vai estar representado na nossa lei de Faraday aqui por esse sinal de menos, ok? Porque ele vai nos dar qual é o sentido da corrente elétrica que aparece no nosso circuito, que foi algo que a gente comentou, mas já deixou indicado no vídeo anterior que existiria uma discussão específica que é agora, né? Só relembrar, então, algumas das formas que a gente discutiu de variação do fluxo magnético. Então, você poderia ter ali o ímã aproximando ou afastando do nosso circuito, porque você aumentaria a intensidade do campo magnético que atravessa o circuito, né? O ímã mais próximo, maior o campo magnético. A gente tinha que o aumento ou diminuição da área, porque se você tem uma área maior, ele capta mais campo magnético. Se você pega essa área e diminui, essa área do circuito capta menos campo magnético, então você está variando o fluxo. Ou rodar o circuito no campo magnético, né? Dependendo da inclinação, vai passar mais ou menos linhas de campo. Só para relembrar aqui, né, para deixar até claro, esse exemplo inicial aqui do ímã aproximando, para existir a variação do fluxo, tem que existir um movimento relativo entre o ímã e o circuito. Pensa o seguinte, olha, eu tenho o ímã e tenho o circuito. Se o ímã aproxima do circuito, vai estar variando, né? Vai estar mais perto aqui, aumentando e diminuindo o fluxo no circuito. Se eu deixo o ímã parado e faço isso com a espira,
Ótimo, também está variando o fluxo, que está mais perto ou mais longe. Se os dois se movimentarem juntos, ou seja, não existir movimento relativo entre eles, você não tem variação do fluxo. Fique esperto que tem exercício que coloca esse tipo de situação para a gente analisar. Tem que ter a variação do fluxo. Então não adianta o ímã e a espira se movimentarem juntos, ok? Um deles tem que se movimentar em relação ao outro, certo? Bom, essa aqui é a situação que a gente tinha ali representado na nossa simulação, né? Só faltou aqui ligar o nosso circuito, né? A nossa espira, que é o nosso circuito, a nossa lâmpada, para que pudesse ter ali a passagem de corrente elétrica na espira e na lâmpada. E essa aqui é a nossa lei de Faraday, tudo bem? Só que tem um ponto que a gente vai analisar, que é o seguinte: apesar de saber calcular a força eletromotriz que aparece no circuito, e se a gente souber ali qual que é a resistência desse circuito, a gente consegue calcular até a corrente elétrica que aparece nele, porque a gente tem epsilon, que é a diferença de potencial, é igual a resistência vezes a corrente elétrica, não é, gente? Então, o epsilon é o cálculo da lei de Faraday. Se eu conheço a resistência do meu circuito, eu consigo achar a corrente elétrica. Mas faltou a gente detalhar qual é o sentido da corrente elétrica. Então, a corrente elétrica, ela vai estar circulando o meu circuito assim, ou ela vai estar circulando o meu circuito assim? Qual é o sentido da corrente? E é isso que se trata a lei de Lenz, é isso que se trata esse sinal de negativo aqui na nossa lei de Faraday. Tudo bem? Então, vamos discutir a lei de Lenz. Vamos lá. Então, gente, pegando esse exemplo, que é o caso aqui que a gente mais tem explorado, a gente vai definir a lei de Lenz colocando o seguinte: o sentido da corrente induzida, que é o que a gente quer achar, é tal que os seus efeitos opõem-se à causa que lhe deu origem. O que isso significa? Vamos pensar o seguinte, gente, olha, eu vou colocar aqui sem setinha um traço vermelho aqui, né, os traços vermelhos, indicando que isso aqui é uma corrente elétrica que vai aparecer aqui na minha espira, ok? Vamos esquecer a lâmpada poderia estar ali, mas vamos esquecer ela. Qual deve ser o sentido da corrente? Tem duas possibilidades. O sentido da corrente pode ser tal, e lembre-se, a espira, quando passa uma corrente elétrica por ela, ela se transforma num ímã, ela gera um campo magnético. Esse campo magnético vai estar passando por dentro aqui da minha espira, não é? Vou colocar aqui em vermelho. Só não coloquei o sentido ainda, tá vendo? Aí a gente analisa o seguinte, olha, o ímã, ele está se aproximando da espira com o polo norte na frente. Se essa espira funcionar como um ímã, e vai funcionar, porque aparece uma corrente elétrica nela, então essa espira gera um campo magnético dela, ou seja, ela funciona como um ímã, tendo polo norte e sul, esse ímã pode ter dois efeitos sobre o ímã que se aproxima, nesse carrinho aqui. Você pode ter uma espira que tem o polo norte deste lado e o sul deste lado, ou o sul deste lado e o norte desse lado. Tudo bem? Você pergunta, professor, mas que diferença isso faz? Né? Já que vai aparecer a corrente, tanto faz. Não, não tanto faz. Por quê? Se o polo norte estiver desse lado, norte com o norte que se aproxima, eles tendem a se repelir. Ou seja, por conta da corrente que aparece na espira, tendo a aproximação do ímã no carrinho, essa espira se transforma num ímã que repele o carrinho. Se você tiver deste lado aqui o polo sul, o ímã que está se aproximando com o polo norte iria encontrar um polo sul e o ímã seria ainda mais atraído pela espira. Ok? E isso fere os princípios de conservação da energia. Por quê? Porque você coloca um ímã aqui, você coloca a espira aqui, você dá um empurrãozinho nesse ímã, só para ele começar a se movimentar. Isso gera variação do fluxo na espira, que se transforma num ímã. Se essa espira começasse a puxar ainda mais o ímã,
o que aconteceria? A única energia externa, o único trabalho externo foi você dar um empurrãozinho pequenininho para começar o movimento do ímã. A partir daí, ele começaria a ser atraído, começaria a acelerar e ir mais rápido em direção à espira. E você teria mais energia elétrica sendo gerada sem nenhum esforço externo, sem nenhum trabalho externo. E vocês talvez se lembrem, na parte 1 de indução eletromagnética, que a gente deixou isso claro, que precisa de um trabalho externo para que a energia elétrica apareça no nosso sistema. É uma conversão, uma energia se converte na outra. Você não tem energia aparecendo do nada. Então, o que eu tenho aqui nessa espira é, olha, o polo norte tem que estar desse lado. Por quê? Porque essa espira, que é um ímã, ela tem que fazer com que o ímã que está gerando essa corrente, né, o ímã ali no carrinho, pare. Então, se esse ímã no carrinho está se aproximando da espira, a espira vira um ímã que quer parar esse carrinho. Se esse ímã começar a se afastar, isso também é variação de fluxo, hein? Se o ímã começa a se afastar, essa espira vai querer puxar o ímã, porque quer fazer que ele pare. Então, esse é o significado do enunciado da lei de Lenz que a gente colocou aqui embaixo. O sentido da corrente induzida no meu circuito é tal que vai se opor à causa que lhe deu origem. Então, para aqui, pensem, faça a digestão aqui dessa situação. Um ímã se aproxima da espira e a espira vai se tornar um ímã porque aparece corrente elétrica nele. Essa corrente elétrica vai fazer com que apareça um campo magnético que tenta parar esse efeito, tenta frear esse efeito, certo? É um efeito de resistência, e como eu disse, por quê? Porque se não fosse assim, não teria conservação de energia e você poderia gerar energia infinita, ok? Então, neste caso, o campo magnético gerado pela espira tem que ser desta forma aqui, ok? Onde o polo norte vai estar deste lado e o sul deste lado. Aí, sabendo disso, sabendo como a sua espira funciona como ímã, você pode utilizar a regra da mão direita e consegue achar aqui qual é o sentido da corrente elétrica na espira, que vai ser desse jeito aqui. Tudo bem, gente? Então, essa é a lei de Lenz, ok? Esse é o enunciado e é assim que funciona. A gente só vai discutir um pouco mais a mesma coisa para ver se fica um pouco mais claro, certo? Esse aqui é uma imagem de exercícios aí que você vai encontrar em livros, em vestibulares, é uma situação bem clássica, e já está, inclusive, com a resposta, mas é para a gente analisar. Se você tiver dúvida, para o vídeo e tenta entender isso aí, essa parte, para que fique bem claro, ok? Vamos olhar essa primeira situação. Olha, o polo norte se aproxima da espira que está aqui na horizontal, não é? O que acontece? Olha, se o polo norte é o primeiro aqui que está se aproximando, essa espira tem que fazer um campo magnético tal que o polo norte dessa espira seja aqui em cima e o sul aqui embaixo. Aí você vai utilizar a regra da mão direita. Deu ruim aqui, hein, gente? Ah, não, deu ruim não. Então, você vai utilizar a regra da mão direita de tal forma que o sentido da corrente encaixe nessa configuração aqui, de polo norte em cima, polo sul embaixo. Aí você tem aqui o sentido da corrente, que é esse aqui mesmo, ó, sentido anti-horário. Vamos para o caso 2. Olha, o caso 2, o ímã está se afastando. E é um polo sul se afastando, é o que está aqui mais próximo da espira, não é? Para onde tem que estar a corrente? Se é um polo sul se afastando, você tem que fazer com que esse ímã seja puxado. Lembra, gente? A nossa espira sempre tem que fazer com que o ímã pare. No caso inicial, era o norte aproximando. Então, você fazia um norte para poder frear esse norte que aproxima. Nesse caso 2, é o polo sul indo embora. Então, aqui em cima, você tem que fazer um polo norte para puxar esse sul de volta, ok? Então, usando a regra da mão direita, você sabe que o sentido aqui da corrente também é anti-horário, ok? Vamos lá para mais 2 exemplozinhos da mesma situação. Neste primeiro caso, né, desse slide, agora a gente tem um polo norte se afastando. Se o polo norte está se afastando, como a minha espira tem que funcionar como ímã? Ela tem que ter um polo sul aqui em cima. Por quê?
Porque o norte está afastando, a minha espira tem que puxar ele de volta, tem que parar esse movimento de afastamento. Então, sul em cima, norte embaixo. Regra da mão direita, você vai ver que a corrente elétrica tem o sentido o quê? Horário, ok? Situação 2. A gente tem agora o sul se aproximando. Se o sul está se aproximando, o que a gente tem que fazer? A gente tem que fazer esse sul parar. Então, tem que ter um sul aqui em cima para repelir esse polo sul que se aproxima. Logo, vai ter o norte embaixo. Pela regra da mão direita, você utiliza a regra da mão direita aí e vai ver que a gente tem a corrente elétrica no sentido horário. Tudo bem, gente? Então, essa é a lei de Lenz. A gente colocou aqui alguns casos para tentar deixar um pouco mais reforçado, né? E a gente pretende agora reforçar ainda mais o mesmo conceito. Para isso, a gente vai resolver um exemplozinho aqui. Olha, esse exemplo aqui também é um exercício tirado aí de vestibular e costuma aparecer também em muitos livros, é bem popular esse tipo de exemplo. Olha, determine o sentido da corrente induzida nas espiras do caso abaixo, certo? Às vezes aparece esse tipo de exercício até como múltipla escolha, falando qual é o sentido da corrente, mas enfim, o exercício é o mesmo. Então, vamos lá, olha, letra A. O que a gente tem aqui? A gente tem um polo norte que se afasta da minha espira. Então, para o vídeo, como que tem que ser a corrente elétrica na minha espira ali embaixo? Olha, se o norte se afasta, eu tenho que ter um sul aparecendo aqui por conta da minha espira e o norte abaixo dela. Por quê? Porque esse sul de cima vai puxar o norte para tentar frear esse ímã. Então, para que isso ocorra, você utiliza a regra da mão direita e o sentido que você vai achar da corrente elétrica é esse aqui. Às vezes, em múltipla escolha, o sentido seria RQP, né? Você teria que seguir de R para Q e depois para P. Letra B. O que a gente tem aqui? Olha, a gente tem um polo sul que se afasta agora. Então, a gente quer frear o ímã. Se é o sul se afastando, a gente tem que puxar o sul de volta. Então, aqui tem que ser um polo norte e aqui embaixo tem que ser o polo sul. Regra da mão direita, o sentido que você tem que achar é de P para Q, de Q para R. Então, essa seria a resposta desse exercício. Está entendido? Bom, se não está 100% entendido, a gente vai fazer mais um exemplo agora, que é um pouquinho mais complicado, tá, gente? Então, gente, olha, considere duas espiras, uma circular e outra retangular, situadas no mesmo plano, ok? E no meio delas, a gente tem um fio, um condutor retilíneo, que passa a corrente elétrica aqui, olha, de cima para baixo, como a gente pode ver aqui no desenho, ok? Certinho? E a pergunta é a seguinte: determine o sentido da corrente elétrica em cada uma das duas espiras quando I cresce com o tempo. Então, esse exercício vai permitir a gente analisar vários pontos aqui de uma situação onde a gente vai precisar analisar a lei de Lenz. Ok? A corrente elétrica ela está para cima neste caso. Como é o campo magnético que é gerado nesse fio? Olha, é desse jeito aqui, ó, passando por aqui na frente do fio e lá atrás ele passa assim. Lembra? Regra da mão direita para um condutor retilíneo percorrido por uma corrente elétrica. Então, isso me dá a seguinte informação. Deste lado, lado esquerdo, o campo elétrico que aquele fio gera é o quê? Saindo da página. Do lado direito, o campo magnético, olha, é entrando na página. Certo? Então, esse é o primeiro ponto do exercício, gente. Se você não entendeu essa parte, aconselho você a parar aqui o vídeo, dá uma olhadinha lá no vídeo, lá do campo magnético gerado por um condutor retilíneo, ou relembra aí, porque isso tem que estar bem entendido, porque essas situações de eletromagnetismo vão estar misturadas a partir de agora, né? Que a gente já está no finalzinho do eletromagnetismo. Então, a questão é, então, o campo magnético do lado esquerdo é saindo da página, o campo magnético do lado direito do fio é entrando na página. Então, o que a gente pode pensar a princípio é o seguinte, vamos pensar só aqui no lado esquerdo. Se eu tenho um campo magnético saindo da página, é como se eu tivesse lá atrás um campo, um ímã com polo norte aqui, né? Lá atrás. Por quê? Porque é como se o campo magnético estivesse vindo de lá para cá para poder atravessar o meu circuito. Tudo bem? Certo? Faz sentido para vocês? A gente pode pensar como se tivesse um ímã, um polo norte lá atrás.
Se a corrente elétrica, neste caso, da letra A, cresce com o tempo, é como se o campo magnético, que esse ímãzinho que está lá atrás, ficasse mais intenso. Ou seja, é como se esse polo norte estivesse se aproximando da minha espira, certo? Se esse polo norte se aproxima da espira, eu tenho que fazer um campo magnético contrário a essa aproximação. Aí você usa a regra da mão direita para saber o seguinte, olha, o campo magnético que essa espira gera tem que estar como? Olha, tem que estar contrário à aproximação desse polo norte. Então, isso tem que estar entrando na espira, para quando entrar pela espira, né, encontrar em cima lá e afastar esse polo norte que está lá atrás. Para isso acontecer, você usa a regra da mão direita e vai ver o quê? Tem que achar que o sentido da corrente elétrica nessa espira retangular é o sentido horário. Tudo bem, gente? Então, pare aí o vídeo e entenda essa situação. Só para reforçar, né? Eu coloquei um polo norte aqui ilustrado, mas o ímã tem que ter o polo norte e o sul, tá, gente? Sempre tem os dois polos, lá do início da nossa aula, das aulas de magnetismo. Vamos olhar agora a espira circular. Olha, a espira circular, o campo magnético está entrando, né? O campo magnético gerado pelo fio está entrando na página. Então, é como se a gente tivesse um ímã aqui, ó, polo norte, polo sul, se aproximando da minha espira, né? O se aproximando é a segunda parte. Vamos lá. Tem um polo norte e um polo sul desse jeito aqui, ok? Como o campo magnético está ficando mais intenso, porque a corrente elétrica no fio está aumentando, logo o campo magnético que ela gera está aumentando, é como se esse ímã que a gente está pensando aqui, é como se ele estivesse aproximando da espira. Então, se eu tenho um polo norte se aproximando da espira desse jeito, como que tem que ser o campo magnético gerado pela espira? Tem que ser um campo que afasta esse ímã, ou seja, um campo magnético que estaria saindo aqui. Para isso, usa a regra da mão direita, você vai ver que a corrente elétrica nessa espira tem que ter o sentido anti-horário, certo? Antes da gente ir para a letra B, deixa eu só reforçar com vocês aqui. Esse ímãzinho, gente, que eu estou imaginando aqui, ou estou imaginando aqui, é um ímã imaginário que está fazendo o papel deste campo magnético gerado pelo fio retilíneo, tá, gente? Só que como às vezes é mais difícil a gente pensar só no fio, a gente imagina o seguinte, olha, esse fio gera o campo de uma certa forma. Essa forma é a mesma que este ímã geraria se aproximando de fora para dentro do papel ali na espira circular. Este campo magnético é o mesmo que seria gerado por este ímã na situação 1 aqui, vindo lá de dentro e atravessando a espira de dentro para fora aí do plano da tela. Tudo bem, gente? Então, tendo isso claro, vamos para a letra B, que é um pouquinho mais complicado, mas a ideia é a mesma. Então, a gente tem a mesma situação, gente. Olha, corrente elétrica aqui, só que agora ela está diminuindo com o tempo, né? Se a corrente diminui, o campo magnético que ela gera, que é assim, né? Também vai diminuindo, ou seja, o fluxo do campo magnético nas espiras vai diminuindo, ok? Então, vamos reforçar isso aqui. Qual é o campo magnético gerado à esquerda? De novo, gente, regra da mão direita no condutor retilíneo. Aqui, deste lado, é saindo. Nossa, esse trem tá que tá. Vocês estão ouvindo o trem aí, gente? Eu estou ouvindo muito bem aqui. E do lado direito, a gente tem o campo magnético entrando, ok? Regra da mão direita aí. A partir daí, a gente continua o exercício. O que a gente faz? Olha, se do lado esquerdo a gente tem um campo magnético vindo de dentro para fora da tela, é como se eu tivesse o quê? O meu ímãzinho lá atrás, esse ímã está atrás, tá, gente? Da espira e aqui, porque aí o campo magnético vai do polo norte, entra pela espira e sai da tela, ok? Só que agora, nessa letra B, a corrente elétrica está diminuindo com o tempo. Logo, a intensidade desse campo magnético está diminuindo com o tempo. Então, apesar deste ímã estar com o polo norte virado para cá, porque o campo magnético está saindo, como o campo magnético vai ficando menos intenso pela diminuição da corrente, é como se esse ímã estivesse o quê? Se afastando da espira. Tendo isso, a corrente elétrica que a minha espira tem que gerar, tem que puxar esse ímã de novo. Lembra? Lei de Lenz, o efeito que aparece na espira de corrente elétrica tem que sempre se opor à causa dele.
Então, essa corrente elétrica tem que fazer esse ímã sempre o quê? Parar. Então, agora, essa espira tem que fazer de forma tal que o norte dela esteja na parte de trás e o sul esteja na parte da frente dela, né? Então, esse polo norte e o sul da espira. Opa, desculpa. Ele quer fazer a espira parar. Então, tem que ser o sul aqui, né? Para puxar o norte do ímã. E aqui é o norte, então. Então, para que isso ocorra, a gente usa a regra da mão direita na espira e vê o quê? Que o campo magnético dessa espira tem que estar saindo. Por quê? Porque se ela está saindo do plano da página até você, significa que o polo norte está virado para você e o sul lá atrás, onde tem que estar para puxar o polo norte que estava se afastando. Então, para isso, você utiliza a regra da mão direita e você vai ver o quê? Que para isso acontecer, a corrente elétrica na espira tem que estar no sentido anti-horário, certo? Aí você faz assim, significa que o polo norte da espira está aí virado para você, o sul vai estar atrás dela, e o sul estando atrás dela, puxa aquele imãzinho imaginário lá que tem o norte indo embora, certo? Situação 2 da letra B, a gente tem o quê? O campo magnético gerado está entrando na página. Logo, a gente pode imaginar um ímã aqui, como se fosse assim, norte e sul aqui, para o campo magnético dele estar entrando na espira, certo? Beleza. Só que o campo magnético diminui com o tempo. Então, esse ímã está o quê? Se afastando, porque a intensidade do campo dele na espira vai ficando menor. A partir daí, o que essa espira tem que fazer? Ela tem que ter um polo norte aqui. Opa, não, ele tem que puxar o ímã de volta, né? Tem que se opor. Então, ela tem que ter um polo sul aqui e um polo norte lá atrás. Porque esse sul vai fazer o quê? Né? Esse sul vai puxar esse ímã, esse polo norte que está tentando se afastar. Logo, se o polo sul da espira está virado para cá, significa que o campo aqui tem que estar o quê? Entrando, porque o sul está aí virado para você, né? E o norte está lá atrás da espira. Regra da mão direita, a gente vai ver o quê? Que o sentido da corrente nessa espira tem que ser o sentido horário. Tudo bem, gente? Então, espero que estejam entendido esses exemplos. A gente detalhou um pouco aí a lei de Lenz. Então, basicamente, o vídeo ele é ficar falando da lei de Lenz e reforçando ela várias vezes e espero que tenha ficado claro. Não ficou claro, gente? Para aí, volta aí em cada um desses exemplos que a gente discutiu, porque isso é muito importante. Lá na nossa lei de Faraday, né, a gente tem que a força eletromotriz depende da variação do fluxo magnético pelo tempo, e este sinal, né, a gente utiliza no sentido de saber que a corrente elétrica na espira aí no meu circuito se opõe aos efeitos que estão causando ela mesma, ok? Então, gente, eu vou ficando por aqui, espero que seja tudo ok e até a próxima.